Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de livros que me surpreenderam. Sempre tem aquele livro em que a gente torce o nariz, que a gente acha que não vai gostar por causa de uma capa que de repente não nos agrada, ou uma premissa, né, uma sinopse que não tem muito a ver com o que a gente costuma ler. E quando a gente faz a leitura, a gente acaba se surpreendendo. Nesses últimos anos, eu tenho encontrado alguns livros assim. Vocês vão ver que alguns deles vieram pela tag Inéditos, e esse é com certeza um dos motivos que me leva a renovar a assinatura com eles todos os anos, porque eu leio muitos livros fora da minha zona de conforto que eu não leria se não fosse o caso, exatamente porque a premissa acaba não me interessando. Mas tem alguns outros livros aqui que eu vou mostrar pra vocês que não foi esse o caso. Tem livros que eu ganhei de sorteio, tem livros que eu ganhei de amigas, tem livros que inclusive eu comprei achando que era uma coisa e descobri que era outra totalmente diferente. E tem clássicos que eu achava que eu não ia gostar e que no final das contas eu curti pra caramba. Eu quis fazer essa reflexão com vocês porque eu mesma sou uma pessoa que julgo muito pela capa, que julgo muito o livro pela sinopse e que, se pelo simples fato de não ser uma fantasia, de não ter uma aventura ali, um dragão, uma bruxa, eu sempre brinco que um livro pra me atrair ele tem que ter uma bruxa no meio. E eu julgo muito os livros por conta disso, e eu já fiz ótimas leituras que não tinham nada a ver com fantasia. E ter tido essas experiências tem me aberto um pouco mais a cabeça para me interessar por livros que antigamente eu nem cogitaria a hipótese de ler. Eu vou começar essa lista mostrando um livro que eu ganhei de presente de uma amiga, que ela me mandou e ela me perguntou se eu tinha interesse em ler. Eu li brevemente a sinopse e eu falei que sim. Confesso, por vergonha de dizer que eu não tinha me interessado pelo livro. E ela acabou me dando de presente um dos livros que se tornou um dos meus favoritos, que é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Esse livro aqui é uma ficção científica, pois a gente vai conhecer um universo onde o ser humano ele já foi para outros planetas, colonizar outros planetas, mas ele acabou fazendo a sua própria raça de escravo. Então a gente tem os vermelhos, que seriam os mineradores, que acreditam que estão trabalhando naquele planeta para tornar aquele planeta habitável para a raça humana. Mal sabe eles que eles estão basicamente fazendo um trabalho escravo, uma vez que o ser humano já habita o planeta e habita muito bem, obrigada. E eles estão lá passando por escassez, necessidade, fome, dificuldade e fazendo um trabalho muito perigoso, muito arriscado. De repente, um desses mineradores acaba tendo a oportunidade de sair dali, acontece algumas coisas e ele sai dali e ele vai descobrir toda essa realidade e ele vai se revoltar quanto a isso. A gente vai ter basicamente aqui uns jogos vorazes entre os principais adolescentes das casas ali, que fazem parte da liderança daquele planeta, daquele mundo, e o nosso protagonista, ele tem que sair vitorioso, ele precisa sair vitorioso para ele poder conquistar uma posição de poder, chamar a atenção então daqueles líderes e tentar destruir aquele governo de dentro para fora. Como eu falei pra vocês, esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente de uma amiga. Ela me perguntou se eu queria, se eu me interessava por esse livro, e eu falei sim, só que na verdade, eu não me interessei tanto assim no momento pela sinopse, pela premissa, não foi uma coisa que me chamou tanto a atenção, muito menos a capa. Depois que eu li esse livro, eu achei ele maravilhoso e não sei por que cargas d'água, a Globo Out? Não, Globo Livros, esse livro é da Globo Livros, ela simplesmente parou de imprimir o terceiro volume e quem quiser terminar a trilogia tem que terminar em e-book, que é a única forma de conseguir ler o Estrela da Manhã. Fúria Vermelha é publicação da Globo Livros, como eu falei pra vocês, e a tradução ficou com Deus, porque eu não achei a ficha catalográfica dentro da minha edição, não sei o que aconteceu, e também não tem o nome do tradutor no site da Amazon, então eu não sei o que aconteceu aqui. Agora, um livro, uma trilogia, na verdade, que eu ganhei num sorteio. E quando chegou, eu fiz, ai meu Deus, eu não acredito nisso. Mas resolvi dar uma chance e resolvi ler, e eu gostei bastante do primeiro volume.
Não posso dizer o mesmo dos outros dois. E eu tô falando de A Seleção, da Kiera Cass. Esse aqui é um livro muito gostosinho de ser lido, é um livro muito divertido, muito fluido, muito rápido e dinâmico pra você ler. É um livro que eu gostei bastante, me surpreendi bastante por ter gostado tão fácil da leitura e por ter lido de uma maneira tão fácil. Infelizmente, não posso dizer o mesmo de Elite e A Escolha, que eu achei extremamente ruim, extremamente mal escrito, extremamente mal aprofundado. Não tenho nada de positivo pra falar a respeito daqueles dois livros. Pra mim, só esse aqui salva. E por causa dessa experiência ruim com os outros dois volumes dessa série, eu eliminei qualquer chance de ler qualquer outra coisa da Kiera Cass da minha vida. Ainda mais depois de ler resenhas extremamente ruins e críticas, né, quanto a outros livros dela que foram lançados depois de A Seleção. A Seleção é a publicação, então, da seguinte, e a tradução é do Christian Clemente. Eu assinei a Tag Inéditos em julho de 2019, no mês de aniversário da Tag, tava tendo uma promoção, e eu acabei ficando bastante interessada em ler os livros que eles enviavam. Eu já tava pesquisando sobre qual caixinha de assinatura assinar, e eu decidi arriscar pela Tag. E em setembro, eu acabei recebendo o primeiro livro que eu fiz. Acho que eu não vou gostar desse livro, meu Deus do céu, que arrependimento de ter feito essa assinatura. Que eu tô falando de Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. Aqui a gente vai ter como protagonista um senhor de mais de 80 anos, que é bastante antissocial. Ele não gosta de sair na cidade, de fazer as compras, fazer as coisas dele. Ele não gosta, inclusive, nem de visitas na casa dele. Ele perdeu a esposa e ele tem um casal de filhos que já são adultos, que já são formados, que já constituíram suas próprias famílias. Então ele tem netos também. E nessa fazenda dele, nesse sítio dele, ele planta batatas. E isso é a paixão da vida dele, plantar batatas. E ele acha que ele descobriu uma nova fórmula de plantar as batatas ou mudar geneticamente as batatas, eu não me lembro muito bem, que faz com que a batata fique mais forte, cresça mais e tudo mais. E, inclusive, o brinde que veio junto com esse livro foi uma caderneta de receitas, onde já veio algumas receitas do que fazer com a batata ali. E a gente vai acompanhar, então, esse senhor lidando com essa problemática de não se dar muito bem com os filhos, fora também que o filho dele quer muito que ele venda a fazenda, porque em toda a região ali, toda em volta da fazenda dele, já há uma plantação gigantesca de batata, de uma multifazenda, multinacional, não sei, de plantadores de batata. E o filho fica sabendo que ele recebeu uma proposta bastante irrecusável dessa galera aí, que querem a terra dele para aumentar, então, a sua produção de batata, mas ele não quer vender a fazenda dele, ele tem paixão pelo aquele lugar. E a única pessoa com quem ele tem contato, além dos filhos, é a sua diarista, que é uma pessoa que vai ali quase que sempre limpar a casa dele e ajudar ele com as suas compras e tudo mais. Acontece que essa mulher, ela acaba ficando muito doente e ela acaba sendo internada em um hospital porque ela tá com câncer. Então ela pede para que o Sr. Dobler assuma o lugar dela na ONG de animais, na ONG que cuida e resgata animais em situação de abandono, de rua, né? E ele ali se sentindo obrigado, ele acaba indo. E a gente vai acompanhar, então, essa história. Como vocês viram, a premissa talvez não seja muito interessante. E foi esse o problema, fora essa capa, que particularmente eu não gosto de roxo com amarelo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo muito do meu problema com roxo e amarelo, que eu não gosto dessa combinação, mas enfim. Só que esse é um livro que vai muito além dos problemas ali do dia a dia do Sr. Dobler. A gente vai conhecer outros personagens conforme ele vai sendo obrigado aí, então, né, nos seus dias na ONG. A gente vai conhecer um burrinho muito engraçado, a gente vai conhecer outras duas senhoras também, e a gente vai acompanhar os problemas que permeiam a vida de uma pessoa de idade, como, por exemplo, o abandono por parte da família, né? O luto por ter perdido um companheiro de anos e as doenças que vêm junto à falta de mobilidade, à falta de ajuda por parte da sociedade. Também o fato de que as pessoas mais novas começam a não acreditar mais nas mais velhas, tanto por não achar que elas são capazes de fazer algo, quanto por achar que de repente aquela pessoa tá ficando, é velha, sabe? Não tem mais credibilidade.
Uma Nova Chance para o Sr. Doubler é a publicação da HarperCollins. Vocês também já encontram com a capinha original, porém eu acredito que só em e-book. Esse livro não existe em livro físico para comprar, se eu não estou muito enganada. E a tradução ficou por conta da Gil Alonso. Desde o ano passado eu decidi começar a ler alguns livros clássicos, porque esse também é um preconceito que eu tinha. Eu achava que os livros clássicos iam ser chatos, iam ser muito difíceis de ler, né, por ter sido escritos em uma época em que a linguagem era muito diferente da linguagem que a gente usa hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Há palavras que caíram em desuso e que eu achei que isso ia dificultar muito a leitura. Eu achei que eu ia precisar de um dicionário do lado para ler alguns clássicos, e eu me surpreendi bastante quando não foi o caso. É claro, eu comecei por um livro traduzido, e eu tô falando de Persuasão, da Jane Austen. Eu fiz a leitura desse livro em 2020, final de 2020, eu acho que foi, em uma leitura conjunta, e eu fiquei bastante surpresa com a facilidade ao qual eu consegui fazer essa leitura, porque eu achei que ia ser muito difícil, né, mesmo sendo um livro traduzido recentemente. Essa edição minha, ela é da Martin Claret. A Martin Claret, eu ouvi dizer que é realmente uma tradução mais simplificada, uma tradução um pouco mais fácil de ser feita, de ser lida. A tradução é do Roberto Leal Ferreira. Essa edição minha é de 2015. Então, assim, eu sei que há muitas diferenças se você pegar uma tradução de 2015, se você pegar uma tradução mais antiga, ou se você pegar o texto original mesmo pra ler, pra quem gosta, pra quem consegue ler inglês. Eu sei que existem diferenças e eu acho que foi bom pra mim ter começado por uma tradução mais fácil, ter começado por uma tradução mais simples, porque isso acabou meio que abrindo as portas para que eu lesse outras coisas. Eu acho que se eu sentisse dificuldade já na primeira leitura do primeiro clássico que eu fosse pegar, né, depois da vida adulta, talvez isso fizesse com que eu ficasse com medo de ler outros livros e acabasse não lendo outros livros que eu li e eu gostei tanto quanto, como é o caso de A Metamorfose do Kafka, não sei dizer o nome do autor. Esse eu li em e-book, eu peguei a edição da Antofágica, que tava acho que gratuita, ou eu comprei bem baratinha, não me lembro agora qual foi o caso, mas eu gostei muito de fazer essa leitura. Também é um livro traduzido, né, obviamente, e eu achei a leitura muito fácil de ser feita, é uma leitura muito fluida, apesar do contexto ser bastante triste e bastante difícil assim de ser lido, porque a gente vai acompanhar então um personagem que ele é responsável pela parte financeira de sua família. Ele sustenta o pai, a mãe e a irmã mais nova. De repente, um dia ele acorda sem conseguir levantar da cama e ele se vê se transformando em um inseto, um bicho extremamente asqueroso, e que a família dele começa a chutar ele para um canto escuro da casa, para que todos consigam esquecer a existência dele. E por causa disso, né, ele perde o emprego, ele perde o meio de sustento, e a família começa a passar dificuldades financeiras, a irmã acaba precisando trabalhar, e por causa disso, a família vai ainda mais jogando ele pro canto. A irmã, no início, ela até começa, ela até tenta alimentar ele, tenta ajudar ele, mas no final ela simplesmente, desiste, ela simplesmente abandona. E a gente vai vendo, a gente vai acompanhando isso ao decorrer, então, de toda a leitura. E é muito triste porque é fácil fazer uma analogia com uma pessoa, de repente, que acaba ficando doente por causa da depressão, por causa da ansiedade, ou por causa de qualquer outra doença que impossibilite ela sair de casa, ela trabalhar, e ela acaba ficando numa situação em que ela não consegue lidar mais com o mundo exterior. E a família começa, então, a julgar aquela pessoa como um inútil, sabe? Sendo que até então foi ele que sustentou eles durante anos, né? Que fez sacrifícios da sua vida para sustentar a família, e no momento em que ele mais precisa, ele é simplesmente deixado de lado e chutado para fora da vida social daquela família para que eles não passem vergonha. Outro livro que veio pela Tag Inéditos e que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa leitura? Eu nunca li uma biografia na vida, eu não gosto de ler biografia. Não é uma coisa que me atrai. Nossa, eu
engoli, mordi minha própria língua, engoli meu próprio veneno, o cuspe voltou na minha testa tão lindamente, porque eu dei 5 estrelas e favoritei Nascido do Crime, do Trevor Noah, que é uma autobiografia do comediante que é muito conhecido, muito famoso nos Estados Unidos. Esse livro aqui vai contar, então, a vida do Trevor Noah pelos próprios olhos dele, desde que ele se lembra, desde criança, desde que ele se lembra. Ele conta também um pouquinho da vida da mãe dele ali, do pai dele, da família dele antes dele nascer, né? Pelo que ele sabe, pelo que ele se lembra das histórias que eram contadas, até o momento em que ele decide, então, dar o pontapé e ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E o título do livro é Nascido do Crime, porque quando o Trevor Noah nasceu, até acho que a sua adolescência, se eu não estou muito enganada, existia a lei do Apartheid, ou Apartheid, eu não sei pronunciar direito, que é uma lei de segregação racial que existia ali no continente africano, onde brancos e negros não podiam se relacionar emocionalmente, fisicamente, não podiam ter filhos. E ele até comenta que caso a polícia, né, o governo descobrisse que o pai dele era branco e a mãe dele era negro, a mãe dele iria ser presa e com o pai dele não iria acontecer nada. Enfim, esse livro aqui é maravilhoso. A forma como o Trevor conta a história dele deixa a história muito mais leve, faz com que momentos em que eram para ser difíceis, momentos de racismo, momentos de dificuldade, ele consegue dar uma contornada, ele consegue fazer piada de si mesmo, ele consegue deixar as coisas mais leves. Acho que talvez por isso também que eu tenha gostado um pouco, porque não é uma biografia escrita daquele estilo mais jornalístico e tudo mais. Nascido do Crime é uma publicação da Verus Editora, vocês já encontram também com a capa comercial da editora, e a tradução ficou por conta da Fernanda de Castro Daniel. Agora, sabe quando você compra um livro sem saber direito do que aquele livro fala, só de repente pelo título ou pelo autor, porque de repente você quer dar uma nova chance pro autor, você leu algo dele e não curte tanto assim, mas enfim, você quer dar uma nova chance, e aí você compra o livro pelo título achando que vai ser uma coisa e a outra completamente, mas ainda assim você curte muito essa leitura. E esse foi o caso com Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Eu li dela o conto da Aya e eu não gostei muito, não gostei da forma como ela escolheu contar, eu não gostei da narrativa dela daquele livro. E acabou que esse livro aqui, ele entrou numa promoção relâmpago, se eu não me engano, no Submarino, ele tava por R$ 9,90, alguma coisa assim, tava muito, muito barato. E aí eu resolvi dar uma nova chance pra autora, já que ele tava em uma promoção que tava imperdível, e eu comprei. Mas eu não sabia do que falava esse livro, e eu assumi, pelo título, que ia ter uma bruxa na história. Olha que fácil, olha como a minha dedução é simples. O livro chama Semente de Bruxa, vai ter uma bruxa no livro, não é mesmo? Por que não? Bem, nesse livro aqui a gente vai conhecer um diretor de teatro que já tem certa idade e ele acaba sendo demitido da onde ele trabalhava, que era tipo um teatro muito grande, ele ganhava muito dinheiro fazendo isso e tudo mais. E ele tinha programado para fazer uma apresentação em cima de A Tempestade, do Shakespeare, se eu não tô muito enganada. E esse projeto dele era um projeto muito irreverente, era um projeto que ia causar muitos burburinhos e tal, e ele é uma pessoa muito orgulhosa. Ele é uma pessoa que ele não aceita ser passado para trás ou pisado. Ele tem um orgulho muito grande porque ele sabe que ele é bom. Só que ele acaba sendo passado para trás pelo assistente dele, que toma o lugar dele, dizendo que a companhia quer uma pessoa nova, quer novos ares para tomar conta ali. Ele decide então que ele vai sumir, que ele vai fazer a sociedade sentir falta dele. E ele tá planejando uma linda vingança. Ele acaba então comprando uma casinha bem escondida assim no interior, nas montanhas. E lá ele passa algum tempo bastante escondido. Ele passa algum tempo maquinando como que ele vai fazer para voltar assim por cima, fazer com que as pessoas se arrependam amargamente de ter deixado ele de lado, de ter chutado ele, como se fosse um cachorro morto. E essa oportunidade acaba surgindo quando ele lê que um presídio querendo uma pessoa para ensinar literatura, para ensinar a ler e escrever alguns presidiários. Pelo que eu me lembro, essa penitenciária, ela não é de segurança máxima, mas ela tem alguns presos ali que são bem complicadinhos,
que há sim um certo temor por parte do nosso protagonista para lidar com eles, né, num primeiro momento. E ele se candidata para essa vaga e ele diz então que ele vai ensinar ler e escrever através do teatro. E ele vai então montar essa peça que ele tinha em mente com os presidiários para dar a volta por cima. E o plano dele é gigante, o plano dele é imenso. Porque esse projeto acaba então se tornando um sucesso e as pessoas querem repetir esse sucesso em outras penitenciárias, em outros presídios, porque eles acham então que o teatro, obviamente, pode fazer com que aquelas pessoas aprendam cultura, aprendam literatura e pode dar um gás ali, quem sabe um ânimo para uma vida nova, fazer com que eles saiam da vida do crime. Só que os políticos não estão muito a favor dessa história. Os políticos não querem muito isso. E o assistente, o antigo assistente dele, aquele que deu... que traiu ele, né, que deu a apanhada pelas costas, tá ali envolvido com a política e eles vão fazer uma visita nessa penitenciária para assistir essa apresentação. A tradução desse livro aqui ficou por conta Ence Regina Candiani. E eu preciso destacar que a edição também tá muito bonitinha, é uma edição muito bonitinha, eu gostei bastante desse livro aqui. Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, é outro livro que veio pela Tag Inéditos e que eu fiquei com muito medo de fazer a leitura, porque eu tinha lido um outro livro que falava sobre a Segunda Guerra Mundial e que eu não tinha curtido muito a leitura, confesso que a leitura não me agradou. Ler sobre guerra, ler sobre a crueldade humana não é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu achei que eu pudesse não gostar, assim como eu acabei não gostando daquele outro livro que eu li. Mas eu acabei curtindo bastante essa leitura aqui. A autora, ela não pesou tanto a mão na crueldade, ela não viveu naquela época, né? O primeiro livro que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial foi de uma sobrevivente, então, da campos de concentração. Foi Os Fornos de Hitler, escrito pela Olga, né? Que foi uma sobrevivente, ela tava lá, ela vivenciou aquilo. Esse aqui não é o caso, a autora, ela pesquisou e ela retratou isso. E ela mesma falou que, no final, ela decidiu fazer uma coisa que ela quis fazer porque ela sentia muito carinho pelas personagens, mas que ela sabe que na realidade não seria muito bem aquilo que teria acontecido. Esse livro aqui vai contar a história então de duas irmãs que vivem na ilha de Jeju, provavelmente estou pronunciando errado, na Coreia. E a história começa no momento em que a Coreia ela já está sob ocupação japonesa. Então a gente já tem ali a Segunda Guerra Mundial acontecendo. Os japoneses eles fazem de tudo para impedir que a cultura coreana prossiga, inclusive eles proíbem nomes coreanos. As pessoas precisam assumir um nome japonês para si, porque elas não podem mais cantar suas músicas da sua cultura, elas não podem mais fazer coisas que são da cultura coreana. Os japoneses eles tentam impedir com que isso aconteça e eles tentam fazer com que aquelas pessoas assumam a cultura japonesa para si, né, com obviamente muita violência. E há então uma história em que os japoneses eles vêm nas aldeias, nas ilhas e eles roubam as crianças e os adolescentes para trabalhar em fábricas japonesas e, enfim, essas crianças acabam morrendo por lá de doença, por falta de alimentação e tudo mais. Então, as irmãs, elas se escondem dos japoneses, sempre que vê um soldado japonês, elas se escondem. Só que acaba acontecendo uma situação em que a Hana, a mais velha, ela tá mergulhando. Ela e a mãe dela trabalham como mergulhadoras e elas buscam ostras para vender no mercado. Essa é a profissão delas e a forma como elas sustentam a família. E a irmã mais velha, ela acaba se mostrando para um soldado japonês para impedir que ele encontre a sua irmã mais nova. Esse soldado japonês rapta a Hana e a leva para ser prostituta em uma casa de consolo para os japoneses. Então essa aqui é uma história das mulheres de consolo da Segunda Guerra, que em grande parte eram meninas coreanas raptadas de suas aldeias, de suas cidades, que eram levadas para esses prostíbulos e eram obrigadas a ter relação sexual com soldados japoneses que estavam indo para a guerra. Há um primeiro momento em que a autora, ela retrata, sim, o primeiro estupro de Hana, então já fica aqui o aviso de gatilho, mas os seguintes ela já não descreve com detalhes, a gente vai acompanhar apenas o sofrimento da Ana
e o abuso psicológico que é feito em cima dessas meninas pelos soldados e também pelas outras garotas ali, pela mulher que lidera a casa, que toma conta delas. Herdeiras do Mar é uma publicação da editora Paralela, vocês encontram já com a capa comercial da editora, e a tradução ficou por conta da Júlia de Souza. Conectadas, da Clara Alves, foi um livro que eu me surpreendi por ter gostado tanto, porque é uma leitura mais juvenil. A gente tem duas protagonistas aqui que são adolescentes, que estão ali próximo dos 15, 16 anos. E normalmente eu não gosto desse tipo de leitura porque a problemática dos adolescentes já não faz parte mais da minha vida, né, de 35 anos. Então eu acabo achando tudo muito dramático, muito tempestade num pingo d'água, sabe? Grande parte dos problemas dos adolescentes se dá simplesmente pelo fato de falta de conversa, pelo menos na grande maioria dos livros que eu tenho contato, né, que eu tive contato e que eu li. Então, normalmente, eu não gosto desse tipo de abordagem, mas em Conectadas eu curti bastante, eu gostei muito das duas protagonistas. Aqui a gente vai ter, então, a Ayla e a Raíssa, que se conhecem no mundo virtual, elas jogam juntas. Só que a Ayla acha que a Raíssa, na verdade, é um garoto, porque foi assim que ela se apresentou. Como o mundo virtual dos jogos, né, o mundo dos nerds, ele é um mundo muito machista e que tende normalmente a ser muito hostil com garotas que estão jogando videogame, a Raíssa, ela decidiu adotar um nome e um avatar masculino para não ter que passar por essa merda toda. E quando ela conhece a Ayla, ela acaba conhecendo a Ayla como um garoto e ela não diz, olha, eu sou uma menina que tá usando um avatar de garoto porque, né, eu já sofri muito machismo e tal. Então essa foi a forma que eu encontrei pra driblar. Ela continua dizendo que ela é um menino e ela continua com a amizade com a Ayla e ela acaba se apaixonando pela Ayla. Só que elas têm finalmente chances de se conhecer quando acontece ali um evento gigante dos games e as duas conseguem ir no mesmo dia e decidem se encontrar lá. A Raíssa então vai fazer com que o seu amigo, seu melhor amigo, que é quem ela finge ser, assuma essa responsabilidade e as coisas podem, obviamente, dar muito errado. Longo e Claro Rio, da Liz Murrow, que também veio pela Tag Inéditos, é o último livro da minha lista. Ficou grande esse vídeo, me perdoem, é que eu me empolguei um pouco, porque muitos desses livros aqui são favoritos meus, que eu dei 5 estrelas, então são leituras que eu gosto muito de falar sobre. E esse aqui foi um livro que foi apresentado como sendo um thriller, né, uma investigação policial, mas ele tem muito drama familiar. E assim, não é que eu não achei que eu fosse gostar da leitura, mas eu me surpreendi muito com ele e quando chegou no final e quando eu terminei de ler, eu dei 5 estrelas e acabei favoritando porque eu gostei muito do que eu encontrei aqui. Principalmente do drama familiar, que é uma coisa que normalmente eu não gostava. Aqui a gente vai conhecer então a Mickey e a Kenzie, elas são irmãs e elas foram criadas basicamente pela avó, porque os pais delas tinham um problema com drogas e eles acabaram falecendo de overdose, o pai tá preso, eu não me recordo muito bem agora, mas é alguma coisa nessa pegada, e elas moram em um bairro muito perigoso, um bairro muito pesado da Filadélfia. A Mickey, ela se tornou policial e a Casey foi exatamente pelo lado oposto. Ela acabou se viciando em heroína e ela se prostitui para poder manter o vício da heroína. Só que de repente a Casey acaba desaparecendo e um serial killer de prostitutas começa a atuar ali na área. Então a Mickey começa a ficar muito preocupada com a irmã e ela vai investigar o sumiço da irmã, mesmo que aquela área, mesmo que aquelas pessoas estejam extremamente contra. E durante essa investigação a gente vai então acompanhar a vida das duas, como ela foi quando elas eram crianças e adolescentes, até como está agora. E também o relacionamento complicado que a Mickey, que é policial, tem com a sua família, porque a família vê ela ali meio como uma traidora. Durante essa leitura, a gente vai ver como é complicado você ter uma família, você ter um amor de família, mas você ser muito diferente daquelas pessoas, aquelas pessoas serem muito diferentes de você, e isso acaba causando determinados constrangimentos, causando muitos constrangimentos, causando situações, inclusive, que você acaba preferindo se distanciar daquelas pessoas. Você se distancia da sua avó, que foi quem te criou, você se distancia das suas primas, dos seus tios, porque são pessoas que já não
não se encaixam mais com a sua realidade, você acaba se distanciando da sua irmã, porque ela seguiu uma vida a qual você não gosta. E você tem que resolver tudo isso de repente, porque família fala mais alto, família é família, e você sabe que você tem que ajudar, você tem que lidar com aquilo. Esse livro também vai falar bastante sobre o vício na heroína, como ele acaba com as pessoas, como é difícil de sair dele, a gente vai ver muito também sobre isso. Falar um pouco também sobre as mulheres que acabam engravidando e elas têm o vício da heroína, elas não conseguem se livrar dessa heroína mesmo durante a gravidez e os seus bebês acabam nascendo também dependentes químicos. Esse livro aqui é uma publicação da editora Trama e ele tem como tradução a Fernanda Abreu, como tradutora, então, a Fernanda Abreu. Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, pessoal, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido as indicações. E eu gostaria de lembrar a vocês que se vocês forem comprar qualquer desses livros que eu indiquei aqui, fazendo isso através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre tudo que é comprado através desse link, e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar pelo aquilo que vocês vão comprar. Não precisa ser só livro, mas caso vocês vão comprar, vocês resolvam comprar um livro desses que estão aqui, né, que eu indiquei hoje, se vocês fizerem isso através do meu link, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou saber que eu toquei o coraçãozinho de vocês. E eu espero também que esse vídeo tenha ajudado, de repente, você que também tem algum tipo de preconceito com algum tipo de livro, algum gênero literário, que faça você repensar esse seu preconceito, que faça de repente você ver que você pode gostar sim de um livro que foge da sua zona de conforto, de um livro que não tem nada a ver com o que você costuma ler, mas que pode trazer uma experiência de leitura muito boa para você. E se você gosta do meu trabalho, gosta do meu conteúdo, não esquece de entrar para o nosso grupinho do Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É um grupo sem interação, não vai encher o celular de vocês de notificação. É realmente só para eu notificar vocês quando tem vídeo novo ou quando eu tô online lá na Twitch. Não se esquece, antes de sair, deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!